Bom dia a todos. Vamos hoje iniciando o nosso culto do primeiro domingo depois da Páscoa, o segundo domingo da Páscoa, de acordo com a contagem que for feita. E hoje, especialmente, nós lembramos muito a vida, nesse período pascal. Nesse período, lembramos a ressurreição. Lembramos que nosso Deus é um Deus de vivos, então lembramos e celebramos a vida de nossos irmãos e irmãs que estão conosco, graças a Deus, e também lembramos aqueles que nós não vemos mais, mas que sabemos que também estão vivos e estão olhando por nós junto a Deus. Então, vamos começar hoje, justamente reforçando essa questão da esperança, cantando um cântico do reverendo Jaci Marasquim. Aqui quem está cantando é até a nossa irmã Yarana, da UJAB. É bem simples para acompanhar, A parte amarela vocês vão ver que é a parte que repete, Pequena falha técnica aqui. Pronto. Mulheres, homens, crianças, trazendo flores e mel. A vida descem com danças, rodando no carrossel. A vida descem com danças, rodando no carrossel. Agora o que mais importa é renascer na esperança, é renascer na esperança. Os pobres já se alimentam e o pão repartem com fé, e alegres se cumprimentam Maria, Joana e José. E alegres se cumprimentam Maria, Joana e José. Agora o que mais importa é renascer na esperança, é renascer na esperança. Os índios trazem da mata cantigas de comover, saudando a lua de prata que vem ao anoitecer, saudando a lua de prata que vem ao anoitecer. Agora o que mais importa é renascer na esperança, é renascer na esperança. Já não existem mais raças, não mais os muros da cor. Nas ruas e pelas praças louvamos nosso Senhor. Nas ruas e pelas praças louvamos nosso Senhor. Agora o que mais importa é renascer na esperança, é renascer na esperança. E já não vai
Acabou que teve alguma falha aqui nos slides, mas tudo bem. Bendito seja Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Bendito seja o seu reino, agora e sempre. Aleluia! Cristo ressuscitou. Bendito seja o seu reino, agora e sempre. Vânia. Vânia, microfone. Misericordioso Não, Deus. Vânia, é que ela tá falando ali com o microfone mutado. Só dando a cutucada. Misericordioso Deus, confessamos que temos pecados contra ti em pensamentos, palavras e ações. Não te amamos de todo o nosso coração, nem a nossas irmãs e irmãos como amamos a nós. Imploramos a tua compaixão. Esquece o que fomos, emenda o que somos, dirige o que seremos, de modo que nos alegremos em tua vontade e andemos em teus caminhos, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Deus onipotente, nosso Pai celestial, que por sua grande misericórdia promete perdão a todos quantos com sincero arrependimento e viva fé a ele se convertem, vos perdoe e liberte de todos os vossos pecados, vos confirme e fortaleça em todo o bem e vos preserve no caminho da vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Vera. Fortaleça-nos, que é o nosso mistério pascal. Estabeleceste a nova aliança da reconciliação. Concede que todos os que renasceram na comunhão do corpo de Cristo demonstrem em suas vidas a fé que professam, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Vamos reclamar o Evangelho. Cânticozinho muito conhecido, né? Quase todo mundo aí deve saber de cor, mas vamos lá. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador. Pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Alessandro. O Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, conforme São João, no capítulo 20, começando com o versículo 19. Glória te seja dada, ó Senhor. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse:
recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhes disseram: Vimos o Senhor. Mas ele lhe disse: Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: Coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: Porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou, na presença dos seus discípulos, muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e, crendo, tenham vida em seu nome. Evangelho do Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Aceito as palavras de minha boca, meditado no meu coração, perante tua face, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Inclusive no início, a reverenda até falou que estava ouvindo barulho de criança. Eu estou próximo à janela, né? E tem crianças brincando ali embaixo do prédio. Então, se ouvirem novos de barulho, já sabe que é de lá. Acho que tá tendo até um futebol, alguma coisa assim. Então, qualquer até eventual xingamento já sabe a origem. Bom, nós temos hoje muitas emoções, né? Fortes. Continuamos na história da Páscoa, continuamos nesse período da ressurreição de Jesus, os vários dias que ele fica junto com os discípulos até a ascensão. E especialmente, mas eu não diria coincidentemente, também tiramos hoje um dia para relembrar, celebrar a vida. A vida aqui, a vida no porvir. E a primeira vez que eu fui olhar o texto de hoje, aliás, quando fui ainda olhar o texto de terça-feira, né, que era Paulo explicando sobre o corpo glorioso, né, que não seria mais com essa carne, mas seria revestido de perfeição e tudo mais, à primeira vista, eu ainda pensei assim, poxa, esse texto de terça ia ser perfeito para o domingo, né? Mas aí vem a coisa que é muito interessante, e é o que eu acho fantástica na gente ter esse calendário previamente estabelecido. Porque aí não é o que eu quero pregar, não é o que me dá vontade de pregar, é o que tem que ser pregado e é o que tem que ser falado. E é uma coisa que surpreende muitas vezes até nós mesmos, que vamos fazer a pregação. A Vânia no início estava falando assim, eu ia pedir para fazer a confissão dos pecados e acabou que você me deu a confissão dos pecados. Pois é, essas coisas acontecem. E mais do que essas coisas acontecem, né? O texto de hoje é um texto muito ligado à fé, né? O texto da dúvida de Tomé. A dúvida de Tomé, que, diga-se de passagem, Tomé, a gente sempre é bom lembrar que ele é muito injustiçado, né, nisso. Porque, na verdade, no lugar dele, nenhum de nós ia fazer muito diferente, não. Tá? Tomé duvidou. Não, na verdade, mostra até que ele estava levando muito a sério
A ter dúvida não é pecado. Ter essa dificuldade de entendimento não é pecado. Ele estava até levando muito a sério. Não saiu atrás da primeira conversa que ouviu. Né? Chega, não, peraí, como assim? Né? Vamos ver direito isso? Vamos entender melhor? Né? Não tem nada errado. Jesus não condena por isso. Ele fala que, claro, quem pôde crer sem nem precisar ver, muito bacana, muito melhor, mas ele não condenou Tomé ter tido a dúvida. Ele, pelo contrário, ele até deu para Tomé mostrar, para sentir a ferida nas suas mãos, no seu lado. Ele não falou assim, tu não acredita não, então o problema é teu. Ele não fez isso. E quando a gente para pensar na vida, né, na vida em Deus, não só nas bênçãos que nós temos aqui, e em alguns momentos da nossa vida é muito difícil, às vezes, acreditar que Deus está conosco, acreditar nas bênçãos de Deus, acreditar que nós temos realmente uma vida abençoada, né? Já que a gente vê tanta desgraça no mundo, tanta coisa ruim, às vezes nós mesmos estamos passando um momento muito difícil, com diversas provações, seja na vida financeira, emocional, no trabalho, na própria igreja, às vezes, na nossa fé, na nossa saúde. E quando não é com a gente direta, com outros entes queridos ao nosso redor, e nós vemos tanto sofrimento, tantas coisas acontecendo, e nós ficamos, às vezes, sentindo um pouco de dúvida. Às vezes nós temos aquela dificuldade em fazer aquilo que aquele outro hino tradicional fala, de contar as muitas bênçãos e dizer todas elas de uma vez. Às vezes é difícil mesmo. Às vezes é muito difícil contar as bênçãos. Às vezes é mais fácil a gente contar as mazelas. Às vezes é mais fácil a gente lembrar as dificuldades e as desgraças que acontecem conosco, que acontecem ao nosso redor. A gente está num mundo que as escrituras dizem que jaz no maligno. Então é claro que a gente vai ver muita coisa errada. Não falta ódio, não falta ganância, não falta violência, não falta miséria, não falta opressão, não falta todo tipo de coisa, não falta mercadores da fé fazendo os absurdos que fazem, não falta o completo egoísmo, falta muito amor, falta muita empatia, falta muito se colocar no lugar do outro, falta muito vontade de se doar. Isso daí realmente o que falta. Mas não falta os outros problemas. Mas para nós, especialmente nesse momento pascal, nesse momento em que nós lembramos a vitória de Jesus sobre a morte, e a morte é mais que a morte física. A morte, ela representa ali uma série de coisas. Ela representa a maldade, representa o mal, representa o pecado. Porque a morte, e é bom a gente sempre lembrar disso, principalmente quando a gente olha lá atrás do livro do Gênesis, a morte não faz parte dos planos de Deus. A morte é o sinal de que o projeto de Deus para essa humanidade se afastou, que a humanidade se afastou desse projeto original. A história que simboliza isso, né, lá com Adão e Eva indo lá comer a árvore, o fruto da árvore, que Deus havia, se o dia que você comer isso aí vai dar o ruim. Esse bem e mal misturado, essa coisa confusa que é esse nosso mundo, essa nossa vida. Então, o que nós temos representado em Cristo, na vitória sobre a morte, é o retorno aos planos originais. Na terça, nós vimos Paulo cantando: ó morte, onde está a sua vitória?
nada, nada, nem a morte, nem os poderes deste mundo, nem os poderes espirituais, nada que qualquer pessoa pode fazer tem como nos separar do amor de Deus, da vida em Deus. Mesmo quando esse corpo nosso, tão maltratado às vezes, com tantas coisas, com doenças, com tudo isso, morre, nós não morremos. Nós continuamos vivos em Deus. Nós temos a promessa de ser revestidos da perfeição, do corpo perfeito, do corpo glorioso, onde para podermos viver onde e como não há morte, não há sofrimento, não há doença. Se a gente for lembrar lá do Apocalipse, né, o lugar em que Deus mesmo enxugará as lágrimas. Quando nós lembramos dos nossos entes queridos que já se foram, nós devemos lembrar nisso. Lembrar que eles estão distantes da gente. É como se eles tivessem ido para outro estado. Como se eles estivessem lá no Ceará, igual as nossas irmãs ali estão. Eles foram para longe da gente. Não temos um zoom para daqui para lá, né? Não dá para a gente ficar batendo papo assim tão simples, né? Mas nós sabemos que em um dado momento a gente vai se encontrar. Sabemos que as nossas irmãs ali vão voltar para o Rio. Nós sabemos também que em um momento nós vamos encontrar de volta esses nossos entes queridos. Às vezes, nós vamos também ter um pouco de dúvida sobre isso. Nós também vamos ficar um pouco igual Tomé. Mas será mesmo? Não sei. Eu fico ouvindo isso todo domingo na igreja, mas não sei. Será que meu ente querido e tá vivo mesmo, tá me olhando lá no céu, lá do lado de Deus? Será que a gente vai se encontrar de novo mesmo? Normal ter essas dúvidas. A gente não precisa se martirizar. Muito comum as pessoas às vezes se sentirem mal por terem dúvidas em relação a isso. Deus entende. Aliás, uma coisa que Deus não é uma pessoa chata. Deus não é essa pessoa chata que muita gente... Deus, ele compreende totalmente nossas dúvidas, totalmente as nossas inseguranças. Deus compreende tudo isso. Sabe o pai, a mãe, um adulto responsável que às vezes tem que ficar ali junto com a criança, que a criança tem medo do escuro? O escuro não tem nada demais, é só um escuro, não tem nada demais, né? Tá só sem luz. A criança tem medo. O adulto entende isso. E ele vai ficar perto da criança. Mais ou menos a mesma coisa com Deus. A gente às vezes teme e fica muito preocupado com algumas coisas que para a gente realmente é muito grande. Nós somos como crianças, são coisas muito grandes. É muito difícil compreender certas situações. Mas para Deus é bobagem de criança, não tem problema, né? Ele está junto ali da gente. Ele nos acolhe, nos abraça, nos recebe. Eu sempre fico imaginando que uma das coisas que vamos encontrar no céu... Tem um monge da igreja ortodoxa, não vou tentar falar o nome dele que é complicado, Steinhard, enfim. Ele dizia que o céu é o lugar, o mais alto dos céus é o lugar em que a gente consegue encontrar tudo que uma criança sonha. Coelhos fofinhos, ele usa essa palavra, coelhos fofinhos, o arco-íris, flores, porque é isso que Deus quer. Deus quer agradar as crianças, Deus quer agradar cada um de nós, onde nós vamos reencontrar, inclusive, os animais de estimação que partiram, tudo isso, gente queridos. E eu acrescento, mas na época dele ele não sabia disso. Inclusive, eu acredito que a gente, quando chegar lá, vai encontrar Jesus, que vai rir pra caramba de um monte de meme que a gente postou,
né? Vai poder ser acolhido em casa. Nós temos que lembrar isso. Quando voltamos para Deus, nós estamos voltando para casa. Não estamos voltando para um imperador longínquo, sério. Nós estamos voltando para aquele que mais nos ama em todo mundo. E ele vai reunir cada um de nós com os nossos entes queridos, com os nossos animaizinhos que foram, com os nossos parentes, com os nossos amigos. Lá a gente vai chegar lá, vai estar lá o reverendo Roy, vai estar lá o Rui, vai estar a Júlia, vai estar... Teve outros nomes aqui que, enfim, não vou achar agora, mas vão estar todos lá. Vão estar, inclusive, o reverendo Roy sem aquela dificuldade que ele tinha para falar, né? Olha que bênção. É a vida em Deus, que começa aqui e continua pela eternidade, porque foi para a eternidade que ele nos criou. Celebremos, sim, essa vida aqui. Temos por ela, porque ela também é um presente dele. Aproveitemos a companhia uns dos outros, a companhia de cada pessoa que nós temos aqui. Cada um de nós é uma bênção que Deus colocou na vida do outro. Nós somos comunidade, nós somos um corpo só. Mas também somos um corpo só com os nossos irmãos que já estão lá. Vamos também agradecer por eles. Lembrar os bons exemplos que eles nos deixaram. Nos alegrar por tudo isso. Porque também, cada um de nós tem uma marca profunda deixada na nossa vida por eles. Cada um de nós foi feito, moldado, estado por cada um deles. Seja o pessoal lá no Rio das Pedras, o reverendo Roy, seja a Júlia, que você também foi uma pessoa muito importante, a reverenda Josi, o Rui, para a Vânia, e assim vai. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça cada vez mais na certeza dessa vida que é para a eternidade. Que não tenhamos medo de ter dúvida, mas que busquemos sempre em Deus, cada vez ter mais fé e mais amor, como o cântico que nós fizemos antes do Evangelho. Que Deus os abençoe em nome de Cristo. Amém. Maurício. Passamos a confissão de fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao ar, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. No Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Passar para o nosso momento de orações. O Espírito do Senhor seja convosco. Seja também contigo. Oremos. Neste momento, elevemos nosso coração a Deus, glorioso, com as nossas intenções, pensando em todos nós que estamos aqui presentes, em nossas famílias. Pedimos por Neuza e família, José, Ana e Antônia, Mar e família, Sheila, Luiz e família, Kátia e família, pelos aniversários da reverenda Josi, pelo Thales, pelo Alessandro. Pedimos pelas vidas do reverendo Moroni e sua família,
Rita e Duílio, Guilherme e Emília, Tiago, Tiago Ludogério, Ana e Tiago Silva, Claudete, Mateus, Davi e Victor, Associação Cristo, Instituto Ideal Brasil, Paróquia do Bom Jesus, Missão de São Pedro, Paróquia Cristo Rei, Ministério Casa do Pão. Pedimos por toda a Darge e todas as suas paróquias. Pedimos por Família, Nina, Vitório, Baby, Bento e Tuti. Todos os animais que sofrem maus tratos, abandonados. Pedimos pela maior consciência e ação de Deus em toda a humanidade. Pedimos pelo aniversário de Márcia, Giovana e Aline. Vera pede por toda a sua família, por Marcele. Vera agradece pela sua vida, pelas nossas vidas, agradece pela vacina, tomada a vacina e pela vida de todos nós aqui presentes. Lembramos especialmente de nossos irmãos que partiram dessa vida. Rufus, Reverendo Roy, Valdete Cipriani, Francisco Sorém. Que Deus Todo-Poderoso receba cada nome que falamos aqui nesta manhã. Que a sua misericórdia se estenda para cada família, cada comunidade. E que a misericórdia dele se amplie em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Andresa. Graças te rendemos, Deus de luz e amor, pois a vida é o dom maior que pudeste nos dar. Especialmente, lembramos-nos da reverenda Josi, do Alessandro, que completaram mais um ano de vida. Se com eles enchendo-lhes de graças, para que possa celebrar seu aniversário, cheios de gratidão a ti. É o que te pedimos, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Ó eterno Deus, que mantens vivas todas as almas, outorga-te, suplicamos, a toda a tua igreja na terra e no paraíso, tua luz e paz. Permite que nós, seguindo os bons exemplos de quem aqui te serviu e agora descansa, especialmente Reverendo Roy, Júlia, Rui, Vandete Cipriani, Lídia Deslandes, Francisco Júlio, Raimunda, Domingos e Maria. E Maria e José, que meus avós. Entremos também na tua eterna alegria, por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Fernando. Ó Deus de todo poder e misericórdia, Senhor... Desculpa, deu problema aqui. Ó Deus de todo poder e misericórdia, Senhor da vida e da morte, a Ti recorremos em busca de socorro neste tempo de pandemia. Te suplicamos que nos livres do que ora nos ameaça. Fortalece e inspira os que ministram aos enfermos, abençoando os meios empregados na sua cura, e concede que, percebendo quão frágil e incerta é a nossa vida, volvamos os corações para a sabedoria que vem do céu e conduz à vida eterna. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.
Daniela. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Convidar o nosso Maurício para ler. Eu esqueci de distribuir essa, né? Que é a substitutiva da comunhão. Então, Maurício, por favor. Oremos. Misericordioso Deus, agradecemos-te por Jesus, nosso Salvador, que alimenta seu povo e concede vida eterna. Embora não possamos consumir os dons do pão e vinho consagrados, temos gratidão pela presença salvífica de Cristo, pelo perdão dos pecados e por todos os outros benefícios de sua paixão. Permite que possamos continuar sempre na vida ressurreta do Salvador, em cujo nome oramos. Amém. E vamos terminar com um cântico para dar graças ao nosso Deus, lembrar da vitória do Cordeiro, da vitória de nosso Senhor Jesus Cristo sobre a morte e da eternidade para a qual nós fomos destinados. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor. Bendigamos ao Senhor. Graças rendamos a Deus. Reverenda pode despedir com a bênção.
O Deus da paz, que ressuscitou dos mortos a Jesus Cristo, o nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em todo o bem para fazerdes a sua vontade. E a bênção do Deus onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja convosco e convosco habite eternamente. Amém. Amém. E a paz do Senhor seja com todos vocês. Demos uns aos outros com a paz de Cristo. Paz de Cristo. Sempre Andrés e Letícia fazendo essa representação dos nossos abraços.